Boa tarde, pessoal. A gente está começando mais uma live e hoje a gente está no nosso quadro quinzenal aí, chamando sempre um convidado para estar participando e falando também, compartilhando com a gente um pouquinho mais sobre depressão e ansiedade. Vamos chegando, vamos se juntando. Boa tarde, Antonilda. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Pri. Sejam bem-vindos. Eu vou compartilhar o vídeo aqui com a doutora. De virar. Boa tarde, Oi, doutora! tudo bom? Que maravilha! Mais uma vez juntas, né? Não é a primeira vez que a gente se encontra, né? Não. E a gente deu uma live também durante acho que foi o primeiro lockdown, não foi? Também Foi, a falando gente conversou sobre... sobre a ansiedade, né? Sobre a ansiedade na pandemia, no lockdown. Exatamente, exatamente. E eu acho que é sempre muito válido a gente estar trazendo esses temas à tona, porque a gente tem muito costume de lidar com uma gripe, uma virose, com alguma doença que é mais do âmbito físico, mas quando a gente vai para algumas questões que são mais do âmbito emocional, da nossa psique, né? A gente meio que não consegue lidar muito bem, parece que a gente segura o negócio escorre pelas mãos. E é difícil de dominar, né, doutora, esse campo emocional não é fácil, né? É, uma doença física, você vai lá, né? Um corte, você vai lá, passa uma pomadinha, põe um band-aid, ou então dá uns pontinhos, né? É, Mas você toma um remedinho, passa a dor, né? Mas a dor psíquica, ela não tem o que passe. Não adianta você tomar um remédio. O remédio pode te anestesiar por um tempo, te deixar um pouco mais apática, mas ele não soluciona o problema. E é, aí você vai sentindo aquela dor, aquela angústia, aquela coisa vai te fechando o peito, e aí não tem muito o que fazer. É é, trabalhar aquela dor, é olhar para é ela. Porque o verdade. remédio ele faz o quê? Ele esconde a dor dentro de você, ele ameniza o sintoma, mas o problema continua lá. É. Doutora, segura aí, que hoje tem muito assunto para a gente falar nessa live, né? Hoje a gente tem uma Com série de certeza. perguntas aqui para fazer. E eu queria dizer para as pessoas que, se vocês conhecem alguém que precisa ouvir sobre esse tema, que acha que é importante para um familiar, um amigo que está passando por uma depressão ou por uma ansiedade, compartilha, é só clicar nessa setinha aqui embaixo, clica no nome da pessoa que você acha que precisa ouvir essas palavras pelo coração e eu tenho certeza que vai ajudar, absoluta, tenho certeza, né? E se vocês tiverem dúvida no decorrer aqui da nossa live, aí vocês podem ir comentando, pode ser, doutora, as pessoas podem ir comentando e a gente respondendo, ou a senhora acha melhor Pode, deixar sem respondendo problema no nenhum. final? Então, pronto, vocês vão comentando, vão falando e a gente vai. Às vezes a gente não pode parar na hora, né, para poder responder, porque a gente está concluindo um raciocínio, finalizando uma resposta, uma pergunta. Mas aí a gente, assim que possível, a gente olha aqui para os comentários para a gente poder responder vocês, tá? Com toda a atenção. Tá bom? Boa tarde, Socorro. Boa tarde. Seja bem-vinda, Lissandra. Bem-vinda. Maravilha, Boa tarde geral. a todos. Então vamos lá, né, doutora? Pronta para essa Vamos? jornada? Pronto, vamos nessa. Tem que estar sempre pronta, né? É verdade. E se não está pronta, A o vida negócio não espera não. ensaio. A vida não tem ensaio, não adianta. A vida acontece. E a gente tem que estar Verdade. sempre pronta.
Verdade, verdade. Tem toda a razão. Então, eu queria que a senhora começasse se apresentando, começa contando um pouquinho da sua história com a psicologia, como é que foi? Foi a psicologia que escolheu a senhora? Foi a senhora que escolheu? Como é que foi o teu começo? Por que a psicologia? Por que não a medicina que cuida do corpo? Por que não? O que que foi? Como é que foi a sua caminhada, doutora, para chegar na psicologia? Olha, é uma história até que interessante e engraçada, né? Porque eu não sei se eu escolhi a psicologia ou a psicologia que me escolheu, só sei que eu tô aí, né? Quando eu era criança, bem pequenininha, eu tinha uns 2 aninhos de idade, eu me lembro que as pessoas adoravam me pegar no colo. E quando elas estavam tristes, eu fazia isso. Eu colocava as mãos, né, no rosto das pessoas, assim. E fazia assim, como se estivesse secando as lágrimas, né? E as pessoas diziam, né? Isso minha mãe me contava depois, que elas paravam de sentir dor, né? Que a dor que elas estavam sentindo naquele momento, do sofrimento delas, passava. Então elas adoravam vir me pegar no colo, Que porque elas bonito, ficavam bem, que né? bonito. E aí, conforme eu fui crescendo, eu era conhecida como a criança que contava histórias. Eu adorava contar histórias. Então, as pessoas diziam que eu era uma historiadora, contava histórias, né? E nas minhas histórias, as pessoas interagiam com os problemas delas. E quando terminava de contar a história, eu terminava de contar a história, e sempre tinha alguém, um bichinho dentro da minha história que ajudava a pessoa. E aí, quando terminava de contar a história, a pessoa não estava mais sentindo a dor que ela sentia. Mesmo quando elas estavam chorando, elas paravam de sentir a tristeza, né? A tristeza delas passava. Então, As pessoas conforme eu que fui ouviam uma crescendo, história, as pessoas que as ouviam uma pessoas história, que me pegavam no colo para eu contar as histórias. Então, muita gente ia em casa para me pegar no colo para contar a história. Eu fiquei com no coisa colo da minha maravilhosa. lágrima, é difícil, porque eu era a menina que contava histórias e tirava a dor das pessoas. É um dom, Conforme eu né, contava a doutor? história, as pessoas ficavam bem, É um né? bonito, E até hoje. Oi? é um dom muito bonito, uma vocação, uma missão, né? De certa forma, sim. E até hoje no consultório eu uso muitas metáforas, né? Eu conto historinhas assim para trabalhar com as pessoas, né? Eu uso metáforas assim o tempo todo. Então, ficou isso em mim. E aí as pessoas me perguntavam depois, com o tempo, né? O que que você vai ser quando crescer? Aquela velha história conhecida, né? O que que você vai ser quando crescer? E eu dizia, eu vou tirar a dor das pessoas. Olha que E tudo, bonito. o tempo passou, eu cresci, né? Fui. Mas psicologia, na época que eu fiz, ela era muito nova no Brasil. Era uma profissão que ninguém queria abraçar, porque para cuidar, na época, eles achavam que era. Ninguém queria fazer terapia porque era coisa de louco. Era conhecido como médico de louco. Então, na época, eu fui, fiz outras faculdades, fiz administração, fui trabalhar com outras coisas. Quando foi em 82, eu falei assim: não, eu vou voltar para a faculdade, vou fazer outra coisa. Aí eu fui fazer. Em 82, eu prestei vestibular. Aí eu falei assim: mas o que eu vou fazer? Aí eu fiz assim, em todas as opções, né? Fiquei fazendo assim com o olho fechado e meu dedo parou. Quando ele parou, que eu abri o olho, era psicologia. Eu falei, aí eu fiquei num entusiasmo só, né? Fiquei super feliz e falei, é isso mesmo que eu tenho que fazer. Não é só o acaso, é isso. E aí tudo bem, eu fui fazer psicologia. Aí eu
Foi aí que eu comecei a minha história de psicologia. Mas como psicologia na época não era uma profissão que dava dinheiro, eu tinha que trabalhar para me sustentar. Então eu trabalhava em empresa, que não era com psicologia, eu trabalhava em área administrativa e trabalhei em empresa até me aposentar. Mas, paralelamente, eu fiquei trabalhando e estudando. Eu continuei estudando. Então, eu fazia cursos, eu fiz formação em psicanálise. Eu acabei fazendo 5 anos de formação em psicanálise. Foram 2 cursos diferentes, né? Um só de Freud e outros com outros autores, como Jung, Reich, né? Então, eu fiz mais 2 anos e meio. Então, cada curso que eu fiz, 2 anos e meio, e fui fazendo. E fui me especializando em vários tipos de terapia, bioenergética também. Então, a psicologia acabou entrando dentro de mim, fazendo parte de quem eu era. E hoje a senhora segue, hoje a senhora tá seguindo mais ou menos aqui que áreas assim da psicologia, que linhas? Eu não sei como é que isso se chama. Quais são as linhas que a senhora segue? Eu sou uma psicanalista, ou seja, para mim eu trabalho com as informações que o inconsciente traz, tá? Mas eu estudei e trabalho na linha sistêmica familiar, né? Porque nós não nascemos sozinhos, nós trazemos a nossa herança, né? Tanto genética como histórica, né? Do nosso sistema familiar. E trabalho com Jung na linha de... Mas não é... Eu sigo a linha psicanalítica porque eu trabalho com o inconsciente. Mas eu consigo ter um olhar sistêmico para a pessoa, porque ela não está só. E também eu trabalho dentro do consultório, né? Eu trabalho com postura de corpo, então eu observo como é que a pessoa está fisicamente, então incorporo a bioenergética também. Né? Então, Sim. você não é só aquilo. Não é só o Você corpo, é né? tudo aquilo. Tudo acrescenta. Tudo que você estuda, você acrescenta, você agrega a quem você é. Você se transforma, você se modifica a cada coisa que você aprende. O teu cérebro vai se modificando. Né? Então, você se torna sempre alguém novo, todos os dias, a partir de uma conversa, a partir de uma experiência que você tem, você se torna uma nova pessoa. A nível de vivências, né? De experiências mesmo na vida, né? Tudo acrescenta. Seja no campo relacional, no campo, não sei, da alimentação, no campo do trabalho, no campo do... Tudo que acrescenta constitui o que a gente é. Não dá para separar. Exatamente. Entendi. Doutora, e qual foi sua experiência pessoal com a depressão ou com a ansiedade? Conta um pouquinho como foi. Bom, eu não sei nem se eu posso dizer que eu tive depressão. Foi um isolamento, né? Na realidade, foi uma tristeza por isolamento. Foi quando eu vim para cá, em 2006. Eu vim para cá em dezembro de 2006. Então, eu comecei a experimentar uma vivência completamente nova para mim. Porque você vir passear no Nordeste, conhecer as praias é uma coisa, né? E eu tinha feito muito isso na minha juventude. Eu viajei o Brasil inteiro. Muitas vezes eu passei férias no Nordeste, em Salvador, né, em Maceió. Uma vez eu tinha vindo para cá, mas passeio é uma coisa, né? Você não entra na vida de ninguém, você está ali para ver as coisas bonitas que tem no lugar, é turismo. Quando você vem para morar,
você se depara com uma realidade totalmente diferente da que você vivia, Uhum. né? Eu vivia em São Paulo, uma vida agitadíssima, trabalhando, estudando o tempo todo, né? Então, tendo uma... A própria cultura é diferente, Exatamente. As né? relações interpessoais são diferentes, né? A forma como elas se dão é diferente. Eu conheço algumas pessoas de São Paulo e é diferente a forma como elas se relacionam, como eu vejo as pessoas daqui do Ceará se relacionando. E isso muda também dentro da gente, né? Não, exatamente. E aí, o que que aconteceu? Quando eu cheguei aqui, eu não tinha como jogar a minha cultura, as minhas crenças, os meus valores, a minha maneira de olhar para a vida para as pessoas daqui. Porque, uma, eu não as entenderia e nem elas a mim. E aí, o que que eu fui fazer? Eu fui aprender. Eu precisava aprender a conhecer as pessoas daqui. Então, o que que eu fui? Eu fui para o CAPS, fui fazer estágio, né? Trabalhar como estagiária ali no CAPS. Fui atender no NAMI também. E aí eu comecei a me deparar com a realidade de vida das pessoas daqui. Como é que essas pessoas pensam? Como é que é a maneira de pensar do povo daqui? Né? Eu não tinha ideia de como é que era. E, de repente, eu me deparei com situações muito tristes, muito pesadas, e aí eu falei para mim mesmo, gente, isso é realidade demais para mim. Uma realidade que eu não estava preparada emocionalmente. E isso também mexeu comigo, né? Porque você vê a situação de vida das pessoas da periferia, das pessoas que usam o trabalho do CAPS. Você imagina, não é pessoas que vão atrás do SUS, não é uma pessoa de classe média, não é uma pessoa pobre, é uma pessoa que realmente está muito abaixo da pobreza. Então, você vê uma realidade muito dolorosa, muito triste. E isso me machucou muito, porque eu não tinha noção. Eu tinha noção da pobreza, eu sabia o que é ser pobre. É, Mas, às vezes, o que acontece dentro da pobreza, né, a exposição que as pessoas, principalmente as meninas, as é, jovenzinhas, vivem, é uma coisa absurda. Teve um caso que me marcou, até hoje eu lembro desse caso, que foi uma menina, ela estava com 14 anos, tinha acabado de fazer 14 anos, ela estava grávida de 8 meses e estava viúva. Então, aquilo me chocou de uma tal forma, eu falei, como uma criança, para mim uma criança, né, 14 anos, uma criança, grávida de 8 meses e já é viúva. é. Como é que pode, né? Então, essas coisas mexeram demais comigo, eu dei uma fechada para balanço, e aí eu saí do CAPS, saí do NAMI e fui trabalhar numa consultoria, uma consultoria de psicologia, aplicando testes, avaliação do pessoal da Petrobras e coisa e tal, Doutora, para me recuperar só uma do pergunta. atendimento dessas pessoas. Pronto. Então, essa foi a forma que a senhora usou para se restabelecer desse isolamento que a senhora estava sentindo, né? Dessa tristeza profunda que a senhora Isso, estava sentindo. A senhora se desligou, né? eu parei de atender essas pessoas e fui atender uma outra coisa, fui trabalhar com outra coisa, ter um outro olhar para me desviar daquilo. Mas aquilo me marcou. Tanto é que até Sim. hoje eu me lembro das consultas que eu fiz, E é né? Do interessante, pronto-socorro que eu trabalhei, entre aspas, né? Porque aquilo era um pronto-socorro psicológico. e é interessante, doutora, e por isso que eu fiz essa pergunta para a senhora, porque às vezes uma experiência nossa, a gente conta e ajuda as outras pessoas a passar pelo que elas também estão passando. Né? Então, por isso que eu fiz essa pergunta para a senhora, porque como psicóloga, a senhora deve conhecer inúmeras ferramentas para se restabelecer de uma tristeza, de uma depressão, de algum sintoma mais ligado ao nosso psicológico.
E, no caso, às vezes as pessoas, elas se sentem tristes, não foi o caso da senhora, a senhora cortou aquela relação que a senhora tinha com aquele campo de trabalho, para que a senhora conseguisse ter um outro olhar sobre aquilo, e é o que as pessoas muitas vezes não fazem, né, doutora? Elas continuam Às vezes elas insistindo, não podem fazer. às vezes não podem, pode entrar no campo também do não poder, mas até o ponto, às vezes elas insistem nisso, e eu não vou entrar nesse mérito se é uma escolha ou se é uma necessidade, mas elas acabam entrando num quadro depressivo, né? Porque elas não saem daquilo, né? Elas não se deslocam para ter esse outro olhar que a senhora pode ter, né? Vamos dizer assim. Muitas vezes o que acontece? As pessoas, elas entram em situações por necessidades, né? Por sorte, eu não tinha a necessidade de estar ali, naquele movimento de dor. Eu pude me retirar. Mas muitas vezes as pessoas não têm essa oportunidade, não têm essa condição de vida de sair de algo que é estressante para elas. Né? Muitas vezes a pessoa tem o seu próprio trabalho altamente estressante, mas ela depende daquilo para viver. E nesses Então, ela casos, precisa de um doutora, outro olhar para isso, para conseguir sobreviver e aguentar aquela dor. entendi. Show. Entendi. Doutora, vamos entrar mais então no campo um pouquinho sobre a depressão e a ansiedade propriamente dita. A gente vai começar pela depressão. Eu queria que a senhora contasse um pouquinho, né, pela sua visão profissional, o que que é a depressão, como que ela se inicia e como que ela se transforma em depressão propriamente dita. Bom, a depressão, né, é um adoecimento no campo da nossa alma. Tá? Eu vou falar numa linguagem bem simples, eu não vou entrar em Sim, termos técnicos, para ficar mais tranquilo de ser entendido. Então, vamos dizer que é uma dor da nossa alma. Como é que ela acontece? Né? A nossa alma, ela tem um objetivo, um projeto. Então, a gente nasce, a gente tem um projeto que nem a história que eu contei no começo, né? O que você vai ser? Eu vou tirar a dor das pessoas. Então, o meu projeto era tirar a dor das pessoas. Entre tirar a dor das pessoas e concretizar isso, como é que eu faço? Eu poderia ser uma anestesista, ir lá e tirava a dor com uma anestesia. Eu poderia ser médica, eu poderia ser uma porção de coisas, mas a vida me colocou na psicologia. Ótimo, maravilhoso. Mas o que acontece? Ao longo da minha vida, não era a psicologia. A psicologia acontecia, né, num processo automático. As pessoas chegavam perto de mim e acontecia alguma coisa com elas que elas se sentiam bem. A minha presença, né, o estar comigo, ajudava essas pessoas. Então, para mim não foi tão difícil eu escolher isso. Mas eu não foi a minha escolha primeira, porque eu precisava ganhar dinheiro, eu precisava sobreviver, né? Eu saí da minha casa, eu tinha 19 anos. Eu comecei a trabalhar, eu tinha 9. Aos 15, com carteira assinada. Então, aos 15 anos, eu já ajudava a sustentar a casa. Aos 19, eu fui cuidar da minha vida, eu saí da minha casa. Então, eu não podia simplesmente, eu vou enveredar para a psicologia naquela época. Imagine isso em 82, você não ganhava dinheiro com psicologia, você morria de fome. Então, eu precisava trabalhar. E aí foi que eu defini a minha vida. Eu olhei para o meu trabalho como algo que me ajudava a ir atrás do que eu queria. Certo? Então, esse meu olhar me deu forças para eu conseguir superar.
trabalhar numa empresa, sofrer pressão, aquele monte de coisa do emprego convencional, né? Trabalhar em empresa tem essas questões, né? Você é pressionado o tempo todo. Mas eu tinha um objetivo, eu usava o que eu ganhava para me sustentar e fazer cursos. Olha que coisa maravilhosa. Então, aquele dinheiro também me servia para eu atingir o meu objetivo. Mas as pessoas, o que elas fazem? Elas não têm noção desse objetivo, que é o objetivo da alma. Sim. Esse objetivo da alma a gente sente quando a gente é criança. A gente sabe lá dentro o que a gente quer. Só que conforme a gente vai crescendo, a cultura, a sociedade, a família, a religião vão nos direcionando para outros pontos, né? Então a família vai dizendo, não, você tem que seguir os negócios da família, você tem que tomar conta quando o seu pai partir, você vai dar continuidade para os negócios da família. Mas às vezes isso não tem nada a ver com a pessoa. Às vezes esse negócio da família não tem nada a ver comigo. Eu não nasci para isso, eu nasci para outra coisa. Mas eu não tenho como fugir, porque a sociedade me direciona, né? As obrigações familiares me direcionam. Até a religião diz que você tem que seguir aquilo de alguma forma. E você acaba seguindo coisas que estão fora da sua alma, fora da sua essência, né? Vamos dizer assim, quem não quer encarar isso como uma alma, mas fora da sua essência. Aquilo que eu sou, aquilo que eu nasci para fazer, que é a minha vocação, o meu dom, né? Sua missão, e aí né? o que acontece? As pessoas começam a ficar frustradas, porque elas começam a seguir um caminho que não é o da sua essência. Elas se desviam para um caminho que é o da sociedade, é um caminho da religião, é um caminho da própria cultura. Aí começam as crenças internas, né? As crenças inconscientes, que muitas vezes é o nosso próprio sistema familiar quem traz, isso vem de geração em geração, aquela crença, acreditar de que é assim que se vive, a vida é isso, é fazer assim ou daquele outro jeito, né? Sistemicamente vem isso através das histórias dos nossos familiares, né? Através até da nossa genética, porque tudo que a gente vivencia está impregnado na nossa genética, vem. Sim. A gente já nasce com essas heranças, né? E o seu dia a dia, o teu ambiente, aquilo que você vivencia, também escreve a sua história, também te transforma, né? E as histórias que você ouve de sua mãe, de seu pai, de seus amigos, né? Aquelas pessoas que estão à sua volta, vão te construindo. E às vezes você sai daquele teu eixo, daquele seu caminho, que é a sua vocação, o seu dom, e segue nessa outra direção. E aí o que acontece? Muitas vezes a pessoa entra em conflito interno. Ah, mas eu não gosto disso. Eu não queria estar fazendo isso. Não, mas eu tenho que fazer. Então, esses conflitos internos, eles giram assim. Eu não quero, mas eu preciso. Eu não gosto, mas eu tenho que fazer. E aquilo vai te consumindo por dentro. Esses conflitos, eles acabam se exteriorizando quando eles são muito fortes, em alguns problemas de saúde até. Então, uma alergia. Então, uma alergia na pele que você possa ter, de repente, é o teu corpo gritando para você. Eu não quero estar nessa pele, eu não quero estar vivendo isso que eu estou vivendo agora. Então, começa a ter erupção, coceiras, alergias, né? Então, o nosso corpo começa a reagir. Mas, como a gente tem uma cultura que não olha para o que os sintomas estão nos dizendo,
eu trato aquele sintoma, eu tomo um remedinho, resolvo aquela alergia e bola para frente. E aí vem um outro problema, às vezes um pouquinho mais grave, porque você continua naquele outro caminho que não tem a ver com você e com a sua essência. E aí, depois de muita guerra interna, né, desse conflito, que é a nossa essência tentando mostrar a que eu vim fazer, né, ela para de brigar. Ela desiste. Quando a nossa essência, a nossa alma desiste de brigar, de mostrar, olha, não é esse o caminho, sai desse caminho, vai para aquele outro. E você não faz isso, ela desiste e se encolhe e se fecha em concha. Já viu aquelas conchas do mar que fecha e fica ali fechadinha? É isso que acontece. É como se ela tivesse presa no quartinho escuro, no cantinho, encolhidinha. Porque a gente não pode deixar de ser quem nós somos. Mas quando a gente insiste muito, a dor de transmutar isso é muito intensa. Né? Eu me transformar naquilo que eu não sou dói tanto que a nossa essência desiste de viver. Então ela fica lá quietinha, esperando a morte chegar, porque é o único jeito. Quem sabe se eu morrer, né, a dor passa. É quando as pessoas, né, que a gente está no Setembro Amarelo, as pessoas começam a pensar em suicídio, porque a dor psíquica é tão grande e ela nem sabe por quê. E no fundo é o quê? Eu me desviei do meu caminho, que às vezes eu nem sei qual que é. Porque quando a gente está vivendo essa vida social que a gente vive, né, a gente está tão desconectado de nós mesmos, da nossa essência, que a coisa começa a ficar desorientada dentro de nós. Né? A gente não se conecta mais com a força externa, a conexão com o universo. Né? As mensagens que a gente recebe da nossa essência, do universo interior e do universo mesmo, né? Vamos dizer assim, as mensagens de Deus, a gente não consegue mais se conectar a isso. Esse momento é o momento da depressão. É isso que é a depressão. Tá? Numa linguagem bem simples, bem entendível, né? Mas aqui no caso, Deus que a senhora chama, não é um Deus que está fora, mas é um Deus que está dentro, né? Sim, é o nosso mundo interior. Esse distanciamento de Deus é um distanciamento da gente mesmo, né? Esse abandono não é um abandono de Deus. Porque muitas pessoas chegam, doutora, e comentam assim, depressão é falta de Deus na nossa vida. Se entrega para Jesus, mas eu acredito que esse Jesus, esse Deus, ele vive em nós, é aqui, não é fora de mim. Então, muitas pessoas não deixam de acreditar em Deus durante a depressão. Elas continuam acreditando em Deus, mas não no que está aqui dentro. Elas deixam o que está aqui dentro para continuar acreditando no que está fora. E entra no que a senhora falou, que é essa questão religiosa, são esses padrões religiosos que a gente acompanha e que a gente não para perceber que não está fora, mas que está aqui dentro. É muito dentro da gente. Eu achei muito interessante quando a senhora falou para mim, né, na nossa conversa em off, antes da live, que a depressão é um autoabandono. É como quando a gente se abandona, né? Abandona as nossas ideias, os nossos pontos de vista, para a gente ser o social, para a gente ser o religioso, para a gente ser a família, para a gente ser o trabalho. Então a gente se abandona. E é engraçado que a senhora colocou essa questão de a gente estar longe da gente, se distanciar da gente, porque
durante o relaxamento, quando eu estou dando relaxamento para os meus alunos, ou quando pela primeira vez eu fiz um relaxamento na minha vida, uma das coisas que eu senti foi que uma professora minha falou assim: descansa o cantinho da boca e desfaz qualquer expressão do rosto, como se o rosto não tivesse nenhuma expressão. Então a gente meio que tem que tirar uma máscara que a gente tem, que já está grudada no nosso rosto, nos nossos músculos, e a gente tem que aprender a desfazer isso e ser o que a gente de fato é. A gente não precisa estar rindo o tempo todo, estar agradando o outro o tempo todo. A gente não precisa estar mostrando e nem provando quem a gente é para ninguém, em lugar nenhum. A gente só precisa deixar isso aqui descansar, o corpo, sendo o que ele veio para ser, né? Então, achei muito interessante. Legal. Mas é isso mesmo, esse distanciamento de si mesmo, né? Quando você começa a seguir por um outro caminho que não é o da essência, você se distancia de quem você é. E você se distancia como? Você se distancia porque você não se ouve mais. Você começa a viver em função dessas crenças, dessa sociedade, do que é imposto lá de fora. E aí, quanto mais você faz coisas que não combinam com a tua essência, quanto mais você se distancia, mais você entristece, mais a depressão cresce, porque a tua essência não se expressa mais. E o que nos dá vida, o que nos dá ânimo, é a nossa alma. O que nos dá entusiasmo é a nossa alma. O que é a nossa alma? É essa conexão com a luz interior, com a luz, com esse divino interior. Né? Então, entusiasmo em Deus, ou seja, é o Deus aceso dentro de mim. Né? Quando eu falo a luz, é a luz que acendeu dentro de mim. Quando eu falo em acender, ascensão, é o acendimento dessa luz interna, esse divino em mim, que se acende. Então, eu acendo. Eu acendo quando eu ouço o divino dentro de mim, quando eu ouço a minha essência, quando eu sigo o que diz aqui dentro, a minha verdade. Eu não estou mais seguindo as verdades que fala a sociedade, cultura, religião. Não, eu estou falando a minha verdade, aquela que vem de dentro. Porque quando eu nego essa verdade e começo a viver outras verdades, eu começo a anular aquilo que eu sou para viver um zumbi, vamos dizer assim, um zumbizinho. E esse cuidado que a gente tem que ter em não estar se olhando com o olhar de fora, não vou nem dizer de outros, mas porque às vezes é um paradigma que a gente tem, né? De alguma coisa que a gente tem como experiência. No meu caso, todo mundo sabe, né, que foi um grande conflito com minha mãe, que me gerou isso, e eu tinha um grande paradigma de que eu tinha que aceitar as coisas que vinham dela, porque ela era minha mãe, então eu tinha que aceitar aquilo, porque eu tinha que aguentar, porque eu tinha que ser uma boa filha, né? Então eu tive que quebrar com muitos desses paradigmas que eu tinha, que são, como a senhora muito bem colocou, culturais, para eu conseguir voltar para essa luz dentro de mim, acender essa luz dentro de mim, né? E eu acho que quem tem depressão é um exercício constante que a gente tem que estar fazendo o tempo todo, de estar olhando, peraí, minha luz está acesa? Deixa eu só checar aqui, minha luz está acesa. Ela não apagou ainda, peraí, deixa eu ver. Tomei uma decisão, ótimo, peraí, deixa eu ver se apagou a luz, pera. Então, acho que é um exercício constante, né, doutora, que a gente tem que estar fazendo
para manter essa luzinha que está aqui dentro acesa, como a senhora falou. Sim, isso daí é essencial para você viver e sentir a vida acontecer. Essa luz tem que estar acesa, essa conexão com o que eu estou fazendo, com aquilo que eu sou, né? O eu sou é extremamente importante, porque se eu não estou seguindo o meu eu estou seguindo o eu sou de alguém. É, E é isso. aí é que mora o perigo. Uhum, Porque quanto mais eu sigo o eu sou de outro, quanto mais eu sigo a experiência de outro, eu não vivo as minhas próprias. é, E aí eu não aprendo, aí eu não cresço, aí eu só é, sofro, porque eu me isso, afasto de mim. isso. A minha vivência deixa de ser a minha vivência para eu experimentar a vivência alheia. É, eu acho que é bem isso mesmo. E, doutora, vamos então mudar o disco aqui, vamos já para o outro lado, que o tempo da nossa live corre. É um papo muito bom. Vai andando, quando a gente vê, já faltam 15 minutos para acabar. E a gente ainda tem uma conversinha aí para render sobre ansiedade. Aí eu queria perguntar para a senhora, já virando o disco, o que é ansiedade, doutora? Pela sua experiência, pelo que já se somou na sua vida, como essa criança que cura, passando a mãozinha nas pessoas. O que é ansiedade? Olha, a ansiedade, ela é um dos pontos da depressão, um dos aspectos da depressão, tá? A depressão não é só aquela forma de se encolher toda, se fechar, chorar, chorar, chorar e querer morrer. O outro lado da depressão também é, em vez de eu chorar, 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 eu fico me jogando lá para frente, lá para o futuro e imaginando como é que vai ser. Só que como é um estado depressivo ao contrário, o que vai acontecer comigo? Eu só vou imaginar desgraças, porque eu estou num estado de tristeza profunda. Porque eu não quero viver esse meu presente. Como eu estou muito distanciada de mim mesmo, né? Eu jogo o meu pensamento, o meu mental para o futuro e começo a cogitar, a imaginar, a pensar, a criar um futuro. Mas um futuro drástico, né? Muito dramático, muito cheio de crises. Como a minha mente está distante, né? O meu pensamento não está no momento presente, no aqui e agora, o que vai acontecer? O meu corpo, ele começa a entrar num estado de palpitação, enjoo, né? Questões físicas, você começa a suar, você começa, ai meu Deus do céu, estou passando mal, né? Aquela coisa desesperada. Por quê? Você não consegue conectar, associar o que está acontecendo com aquilo que você está pensando. O teu pensamento, ele está imaginando e criando. Eu poderia até dizer que tua cabeça está alucinando, porque você está criando uma fantasia em torno de algo que não existe. Então, não deixa de ser uma alucinação. Quando você está ansioso, você não está vivendo aquilo, mas ao mesmo tempo as sensações daquilo vêm para o seu corpo. Porque o corpo não está separado da mente, é uma coisa só. Então, o desespero daquela imagem que você criou, daquela alucinação, traz para o teu corpo esse mal-estar geral. Então, o que eu faço quando eu estou em estado de ansiedade? O que eu preciso fazer é voltar para o momento presente. Como é que eu faço isso?
Primeiro, eu tenho que sentir. Eu estou aqui, sentir o meu corpo. Então, eu tenho que trazer o meu pensamento, eu tenho que trazer a minha ideia, eu tenho que trazer a minha razão para o aqui e agora. Meu corpo. Corpo, eu estou aqui, ó. Sensação. Tá? O corpo é presente sempre. O corpo não está lá no passado, o corpo não está lá no futuro, o corpo está aqui, no momento presente. E como é que eu trago a mente para o corpo? Porque a mente está passeando, né? Está lá adiante. Como é que eu a trago para cá? Respirando. É primordial, porque quando você respira uma respiração consciente, não é só respirar. Não, eu não paro de respirar. Né? Você vai dizer, não, mas eu estou respirando o tempo todo. Mas é uma respiração consciente. É você perceber, observar esse ar entrando, esse ar saindo. Porque quando você respira de forma consciente, você começa a sentir o seu corpo. Você sente o ar entrando. Você sente o seu peito ou a sua barriga, né? Da melhor forma de se respirar. Você respira enchendo a barriga de ar, né? Então, você sente o seu corpo se modificando com o ar entrando. Quando o corpo sai, você sente o esvaziar desse balão. E você começa a observar isso. E você começa a trazer o seu pensamento para o agora. Você começa a se perceber. É por Então, isso que a melhor maneira que você tem de sair do estado, né, daquele estado grave de ansiedade é para e respira. Respira, 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 respira. Até você... Eu senti meu corpo, eu tô aqui. E aí você olha o seu entorno. Poxa, não está acontecendo, né? Principalmente nos pânicos. Não está acontecendo, né? Por que eu estou em pânico? Porque o pânico foge da razão, foge da consciência, né? O teu corpo começa a se estremecer, começa a entrar num estado de desespero e de sofrimento por algo que não está acontecendo, por uma alucinação. Porque a imaginação criou uma situação e você, pumba, entrou nela. E você começou a sofrer. Então, quando você entra nessa de respira, 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 sem parar. Até você sentir que você está aqui. Quando você sente que você está aqui, você observa no seu entorno e você vê que não está acontecendo nada daquilo que estava passando na sua cabeça. E aí você começa a sair do estado de ansiedade. Eu acho, sabe, doutora, que essa questão da respiração, ela é um treino, né? Porque durante uma crise, é difícil as pessoas que não treinam isso lembrarem da respiração. Então, é por isso que quando as pessoas com ansiedade vêm praticar yoga, é muito importante meditação, pranayamas, que são os exercícios de respiração. É muito importante que elas saibam que isso é para que no momento de crise elas consigam manter o maior nível de sanidade possível dentro da crise. Então, é um treino, é uma prevenção. É uma prevenção para que os danos de uma crise sejam os menores possíveis. Porque sempre que depois passa uma crise, fica uma cicatriz na gente, um medo de ter de novo, de ser pior. E aí fica o medo do medo, né? A pessoa fica... É o medo de sentir medo. Isso, né? Inclusive, pessoas comentam para mim, doutora, que tem medo de morrer na hora. Nossa, eu penso que vou morrer sabe? Então é difícil. Quem não pratica o exercício de respiração, quem não toma isso como uma vivência do cotidiano mesmo, na hora de uma crise lembrar que precisa respirar. Né? E como professora de yoga, que lido com pessoas que têm isso, a minha maior indicação é: façam exercícios
todos os dias. Não é só quando a crise vem, porque depois que a crise vem, já foi. Já foi. Você precisa se preparar para a crise. Sabe quando um guerreiro se prepara para uma guerra? Ele junta as melhores espadas, ele pega a armadura dele, ele pega o escudo, né? Pega o escudo que foi do pai, do avô, né? Que tem uma simbologia ali sagrada, de uma herança familiar, que ajuda a proteger os entes queridos e tudo mais. Pronto. Ele se preparou, ele se armou para a guerra. Então, uma crise, imagina a crise como uma grande batalha que você precisa vencer. E para isso, você precisa se estruturar, você precisa treinar, você não vai para a guerra sem saber dar um lance de espada. Você precisa ter treinado a espada, né? Então, a mesma coisa a nossa respiração. A gente precisa estar treinando isso, precisa estar praticando isso cotidianamente, né? E eu acho que outra coisa muito importante também é a questão do silêncio. O que a senhora acha, doutora, sobre o silêncio para as pessoas que sofrem crises de ansiedade? Olha, o silêncio, ele é sagrado, né? É o tipo da coisa que as pessoas temem. As pessoas temem não estar ouvindo alguém, não estar falando. As pessoas querem o tempo todo estar interagindo. E o silêncio é a maior interação que existe com a sua essência, com a sua luz interior, com o próprio universo, com a própria energia do universo. Então, você tagarelando, você não se ouve. Você só se ouve quando você fica quieto. Então, o silêncio, ele é essencial. Né? A gente fala em terapia que o silêncio fala muito. Às vezes fala muito mais do que 50 minutos de tagarelice. Né? Se você, 5 minutos, os últimos, geralmente é como acontece, os últimos 5 minutos a pessoa dá aquela parada, né? Porque ela chega, ela despeja um monte de informação e fala. Nos últimos 5 minutos ela dá aquela parada, como se de repente alguma coisa tivesse falado com ela. Ela para se ouvir. Por isso que a terapia é muito importante, você dar esse espaço para a pessoa se escutar. Né? Então, como é que eu trabalho? Né? As pessoas falam, trazem, e eu dou uma devolutiva para elas a respeito. Eu pego uma das falas dela e eu devolvo para ela, para que ela escute o que ela falou. Né? E dou, né, algumas informações, alguns nortes referente àquilo que foi dito, mas a pessoa precisa se ouvir. E ela só ouve quando ela para de falar. Né? Tem uma frase no Evangelho que diz assim: se você quer ouvir o que Deus fala, entra no teu armário e fecha a porta. Ou seja, entra no teu silêncio. Porque só assim você vai ouvir o que Deus aqui dentro fala. Que lindo! Show de bola! Eu acho que é isso mesmo. Perfeito. Doutora, a gente está chegando no final aqui. Eu quero fazer uma última pergunta. E, pessoal, se vocês tiverem perguntas para fazer, a hora é agora. Não deixa para depois, porque a gente já está encerrando esse momento. E aí a última pergunta depois de uma crise, ou de algumas crises de depressão e de ansiedade, a gente cria algumas cicatrizes, né? Eu tenho muito medo de entrar de novo em outra crise de depressão. Assim como eu acho que muitas pessoas têm medo de entrar numa outra crise de ansiedade, né?
Então, assim, a minha pergunta é como que a gente lida com esse momento pós, né? O cuidar das cicatrizes, eu não vou nem dizer da ferida, no caso da ferida já ter cicatrizado, estou falando da cicatriz, como que a gente... Porque quando a gente faz uma cirurgia, a gente olha no espelho e vê a cicatriz, aquilo conta uma história pra gente. Aquilo está vivo no nosso corpo, está presente, né? Então, quando a gente olha para essas cicatrizes que essas crises de ansiedade e depressão traz às nossas vidas, como que a gente deve olhar para elas? Como que deve ser essa nossa relação com essas cicatrizes? Bom, a primeira coisa é aprendizado. O que essa cicatriz me trouxe de aprendizado, de compreensão da vida? O que ela me acrescentou? Não só a marca física, mas a marca emocional que ela me acrescentou. É olhar de frente sem medo. Olhar, olha, essa cicatriz está aqui. Doeu. Cada pontinho que eu dei aqui doeu. O que eu aprendi com isso? Onde foi que eu cresci com isso? O que me modificou emocionalmente com isso? Porque consciência é tudo na nossa vida. Quando você tem consciência do que lhe aconteceu, como aconteceu e o porquê você deixou aquilo acontecer, né? Porque a gente fala, não, mas foi fulano, foi Beltrano. Não, não fui eu não deixei. Você deixou, você atraiu uma situação para você que abriu as portas para que aquilo acontecesse com você. Então, você é responsável, sim, por todas as suas marcas. E o que essas marcas te fizeram crescer? O que elas te Belíssimo. mostraram? E a partir do momento que você olha e tem essa consciência, a sua consciência se expande, você cresce. E ao ter essa consciência expandida, ela nunca mais vai voltar a ficar daquele tamanho que era. Você não retrocede. A sua consciência se expandiu, você cresceu. Então, é como se você tivesse uma escada e você subisse 100 degraus. Então, a consciência, né, tem um olhar lá de cima. Aí aconteceu alguma coisa que você se fechou, deu uma dor e você desceu 20 degraus. Você percebe que você está descendo esses degraus e você, opa, estou descendo, eu vou voltar. Vai ter outras situações, você vai descer mais 5. Mas você, opa, estou descendo, você sobe de novo. E cada vez que você ganha um degrau a mais que você subiu, a sua consciência se expande mais. Então, é cada vez mais difícil de você voltar. Você nunca mais vai voltar 100 degraus. Você pode voltar 20, 30, que parece que é uma imensidão. Mas você vai ver que é muito pouco perto do quanto você já cresceu. E aí a consciência não vai te deixando ir para trás. Você sempre vai, quando você sobe, subir alguns a mais do que você tinha descido. Então, você vai estar sempre crescendo. E a gente tem que estar sempre atento a essa conexão com o interior. As pessoas falam, mas é a época do despertar, vamos despertar. O despertar é você conseguir se reconectar com a sua essência, é você descobrir quem você é de verdade. É você ouvir as suas verdades e não as verdades dos outros. É você parar de ser um aceitacionista.
aceitar tudo que os outros dizem como verdade, e a sua verdade aqui ficará anulada. Quando você tem consciência, você despertou. Quando você se ouve, você despertou. Quando você assume a sua verdade, você é um desperto. Porque, como dizia Blavatsky, né? Somos deuses e nos esquecemos disso. Show, é isso mesmo. E eu acho que o grande lance dentro disso tudo que você falou, que é um presente para todos nós que estamos ouvindo, de fato, o ponto mais importante não é o quanto a gente desce ou talvez o quanto a gente sobe, mas é o quanto eu trago de amadurecimento dentro dessa caminhada de vais e vens, né? O quanto eu estou mais madura do que ontem, do que anteontem, né? Ou mais maduro, no caso, né, de um homem. Vamos ler aqui os comentários? Então, olha só, galera. Responsável pelas ações, não olhando para o outro, tentando buscar algo que só existe dentro de você, no caso, as ações conscientes. Sem eu. Isso, é tomar essa responsabilidade para si. O outro, na nossa vida, ele é um reflexo de mim mesmo. Pela própria lei da ressonância, eu só vou atrair para mim aquilo que eu estou vibrando. Então, eu tenho que entender que se eu vibrar baixo, eu vou atrair coisas desse baixo. Então, se eu vibrar medo, eu vou atrair aquilo que me causa medo, que pode me causar mal. Agora, se eu elevar a minha vibração, se eu pensar sempre lá em cima, ascendendo, né? Ascender de subir e ascender de iluminar, né? Ascender aqui a minha alma, o meu interior, a minha essência, eu vou ter consciência lá de cima e eu não vou tropeçar por essas coisas que estão aqui embaixo, que provocam medo, que fazem mal, que adoecem. Show. E eu É sou isso aí. responsável por isso, porque é a maneira como eu vibro. Aí outra pessoa comentou: a consciência tem fome e quer sempre se expandir. Exato. Palavras perfeitas. É. Nossa consciência tem fome de saber. Nós, né, a nossa consciência busca a sabedoria o tempo todo. E como é que a gente alcança a sabedoria? Tendo experiências. E muitas das nossas experiências não vão ser coisas fáceis, não vão ser coisas bonitinhas. A gente vai cometer muitos erros para a gente aprender. A gente vai ter muitos tropeções na vida. A gente vai cair e vai levantar muitas vezes. É isso que traz a sabedoria, né? Tem até um memezinho que vive passando na internet, né? Mestre, como é que eu adquiro consciência, né? Sabedoria? Tendo experiências, né? Mas como é que eu tenho essas experiências? Errando. Olha E só. o errar nos traz o aprendizado e nos traz o crescimento. Eu estou passando um carro alegórico aqui fora. Coisas. É normal, normal, doutora. Aqui meus cachorros já latiram também durante live. A minha pincher pulando em cima do meu colo, que não quer ficar sozinha. Isso é super normal, nem se preocupe não. Normal. É o trabalho em casa, é isso que acontece. É verdade. Aí, obrigada, maravilhosa. Aprendemos todos os dias. É isso aí. E aí eu vou pedir para a gente finalizar assim a live em si, mas depois tem uma brincadeirinha com a doutora aqui, que é assim, eu quero dois conselhos. Um para quem passa por crise de depressão e outro para quem passa por crise de ansiedade. Em linhas concisas.
Bom, primeiro, consciência de si mesmo. Consciência do aqui e agora, do momento presente. É trazer a consciência. Seja através de meditação, seja através de yoga, seja através da terapia propriamente dita, mas é essa tomada de consciência de quem eu sou e aonde eu estou. E isso faz com que você comece a olhar para a sua própria essência e você descobrir o quanto você está distante de si mesmo. Seja para o passado, seja para o futuro. Porque depressão é excesso de passado, né? Aquela coisa. Ansiedade é excesso de futuro. Então, vamos, né, trazendo isso para o nosso centro, atentando para quem eu sou e aonde é que eu estou. Momento presente, aqui e agora, na sua própria essência. Show. Mais algum conselho, doutor? Olha, se você não está conseguindo sozinho, não tenha receio, não tenha vergonha de procurar ajuda, porque é uma doença, sim, tá? Você, quando está em depressão ou está com um excesso de ansiedade, que é a ansiedade generalizada, você precisa de ajuda, sim, tá? Você precisa, muitas vezes, até de ajuda médica. Mas você pode trabalhar, sim, através de meditação, através de yoga, exercícios, caminhadas, o movimento físico, né? O exercício físico faz com que você consiga trazer você, a sua essência para o aqui e agora. Você se conectar. Então, a respiração é essencial. Então, não importa o que você faça na sua vida, você vai em médico, você vai em terapeuta, você vai em seja o que for, aprenda a respirar com consciência. Isso vai te ajudar muito a você se posicionar no momento presente. Isso Show. é muito importante mesmo. Show. Não tenha vergonha nem medo de procurar um terapeuta, um psicólogo, porque a gente não é médico de doido, como diziam antigamente. A gente está aqui para ajudar você a se enxergar, a você ter consciência de quem você é. E o psicanalista, acima de tudo, ele não está a favor da sociedade e da cultura, ele está a favor do ser humano e de quem você é. E se você não se adapta a essa sociedade, não é para você se adaptar a ela, se adapte a quem você é. Procure um jeito de escapar disso, sem burlar, sem se machucar. Essa é a nossa função. Ajudar você a descobrir a si mesmo e o que fazer para ser feliz. É isso. Aí disseram aqui, a doutora foi escolhida a dedo. Foi a dedo mesmo, viu? Foi ela que me abriu os olhos na época da minha crise depressiva. Foi ela que me acordou, que me amparou. Foi ela que disse, olha, esse caminho aí tá legal não. Tá legal não. Pra onde é que eu vou, doutor? Você que sabe, mas não é esse aí não, viu? Foi mais ou menos isso, né, doutor? Foi, Eu olhe para você e veja o que o teu coração está gritando. Se ouça. Isso. Então, olha só, vamos brincar um pouquinho aqui. Chegou no final, finalmente, eu vou falar uma palavra e a senhora vai falar o que vem na sua cabeça. Qualquer coisa que vem na sua cabeça, tá? Não precisa ser... Vamos sair dos paradigmas, vamos quebrar os padrões e vamos deixar ver o que vem da nossa alma, né? Da nossa essência, esse exercício. Então, vamos lá. Um filme,
Olha, eu assisti um filme ontem que eu acho que vale a pena citá-lo. É Ela e John. Tá na Hum, Netflix. Muito show, interessante. Muito show. mesmo. Uma flor. Uma flor? Ah, eu acho que a flor de lótus. Ela nasce na lama e tem um Justo, perfume e é linda, e é lindo, maravilhosa. maravilha. Uma hora. Uma hora, três. Três. Tá no meio do dia e tá no meio da noite. E a hora da Ela tá nossa bem no live. meio. É a hora da nossa live, doutora. É, né? Um feriado. Olha, um feriado. Ultimamente eu não sou muito adepta de feriado. A gente ficou tanto tempo parado, né, com essas pandemias. Mas um feriado. Eu sou muito nacionalista, então o feriado de 7 de setembro para mim é muito bonito. Show. Maravilha. Um animal. Gato, felinos em geral, adoro felinos. E um lugar. Um lugar, um lugar que tenha mar. Hum, é muito É, para curativo. mim o mar é onde a vida nasce, porque tem água, né? E as melhores águas são as águas salgadas, né? A se ver pelas lágrimas. Uau. Que coisa linda. É isso, doutora. Essa era a brincadeirinha que eu tinha para fazer com a senhora. Eu gostei muito da nossa live. Eu sempre gosto muito de conversar com a senhora, porque a senhora sempre traz palavras muito sábias. E Obrigada. não, mas eu falo de coração mesmo, eu falo de verdade, né? Como uma pessoa que já foi e não deixa de ser sua paciente, porque a gente continua, eu continuo sendo tratada olhando os seus feeds no Instagram. A cada feed é um flash. E isso ajuda muito, né, a gente, uma palavra no dia, uma frase, né? Então, e a forma como a senhora fala também, como a senhora coloca, né, a depressão, a ansiedade no seu lugar, né, porque às vezes fica tudo bagunçado na nossa cabeça, aí a senhora consegue colocar cada coisa no seu lugar e isso ajuda muito a gente que passa por isso, que às vezes a gente parece que está no maremoto, né, que a gente não consegue perceber mais o que foi que aconteceu, aí tem que, não, calma, vem cá, senta, conversa com a doutora, deixa acalmar, deixa vir. Então, eu só tenho a agradecer mesmo pela sua disponibilidade, de estar aqui, de se colocar disponível não só de tempo, né, de horário, de compromisso, mas de coração mesmo, porque a gente vê que o que a senhora fala vem de fato do coração. E agradecer também a todas as pessoas que participaram, que entraram, que deram seus corações aqui, que juntos com os nossos corações a gente deixou pulsar aí essa energia que leva a gente para o nosso caminho de cura, né? Que designa a gente para o nosso caminho de cura. E é isso. E muitas outras que vão vir também assistir, né? Que não assistiram É agora ao vivo, mas que vão assistir depois, né? Porque verdade. agora não era o momento dessas pessoas assistirem, mas vai chegar um Sim. momento em que elas vão querer ver, e aí vai ser legal. Show. É isso aí. É isso aí. Bom, olha só, a live vai ficar gravada no meu feed. Aí o Anderson, ele vai gravar essa live, vai salvar e vai mandar para a doutora. E vai ficar salvo também no feed da doutora. Então, vocês podem ter acesso ao meu Instagram ou ao feed da doutora também, que é @linupsic. Deixa eu anotar Clínica aqui. Linupsic. É Clínica Linupsic, né? Vamos aqui. Isso, eu vou colocar aqui, deixa eu pôr aqui. Coloca, doutora. Eu acho que já foi aqui. Peraí. Aqui, ó. Publicar.
Pronto. Esse é o Instagram da doutora. Sim. Show. Beleza? Então, pessoal, muito obrigada. É assim que a gente vai encerrar essa live desse sábado. E na quinta-feira, às 19 horas, tem mais uma live. A gente vai falar mais um pouquinho sobre outros assuntos relacionados à ansiedade e à depressão. E eu espero a gente ter outra oportunidade juntas de novo, viu, doutora? Ah, com certeza. Pode chamar. Eu fazia tempo que eu não entrava numa live, não fazia uma live, eu ando muito preguiçosa. Mas não é nem preguiça, é falta de tempo mesmo, porque depois que parou, né, essa crise imediata, né, a gente está tendo um volume de atendimentos maior, né? E aí a gente acaba se desgastando mais fisicamente. Eu estou tendo uns dias de descanso, né, que Faz aí fica bem, melhor. faz Mas bem. é só chamar que a gente participa, sem problema nenhum. Show. Pois um beijo no seu coração. Beijão a todos vocês, obrigada pela audiência. Beijo, galera. Até quinta, 19 horas.